Aleluia, toda honra, todo louvor, toda glória ao nosso Deus, esse Deus tremendo, esse Deus maravilhoso. A leitura da palavra do Senhor que faremos nesta noite, uma leitura abençoada, que se encontra em Mateus, capítulo 9. Este quem vos fala é o pastor Otoniel Santos, realizando esta live de domingo, dia 24 de maio de 2020. Estamos aí quase que praticamente encerrando esse mês de maio. É a última semana deste mês. Logo, logo, esperamos boas notícias. Que Deus esteja no controle, e Ele está. Quero partilhar com todos, através dessa transmissão, a palavra do Senhor, que se encontra em Mateus, capítulo 9, a partir do versículo 18, que diz assim: a história de 2 milagres. Enquanto estas coisas lhes dizia, eis que um chefe, aproximando-se, o adorou e disse: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe a tua mão sobre ela e viverá. E Jesus, levantando-se, o seguia, e também os seus discípulos. E eis que uma mulher que durante 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia, veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste, porque dizia consigo mesma: se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curada. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem bom ânimo, minha filha, a tua fé te salvou. E desde aquele instante a mulher ficou sã. Tendo Jesus chegado à casa do chefe e vendo os tocadores de flauta e o povo em alvoroço, disse: retirai-vos, porque não está morta a menina, mas dorme. E riam-se dele. Mas afastando o povo, entrou Jesus, tomou a menina pela mão e ela se levantou. Oremos ao nosso Deus. Pai querido, eu quero abençoar a mensagem desta noite e que a mesma tenha lugar em cada coração e venha de encontro às necessidades, ó Pai querido, de todos quantos estão recebendo esta palavra abençoada. É a nossa oração que fazemos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Palavra abençoada, essa palavra. Temos a plena convicção de que esta palavra que procede do coração de Deus aos nossos corações. Amém? Palavra que, como falamos agora há pouco ao nosso Deus em oração, palavra para o momento que nós estamos vivendo. Amém. Vários irmãos aí conosco, Deus abençoe a todos. No final estaremos aqui falando um pouquinho mais. Meus amados, glória a Deus. Esse texto fala de dois milagres. De 2 milagres. O milagre, primeiramente, de uma mulher que estava há 12 anos sofrendo de um fluxo de sangue. Tem uma versão que fala que é fluxo de sangue. Uma outra versão que fala que era um problema de hemorragia. Há 12 anos. Segundo os preceitos, os conceitos daquela época, uma sociedade altamente moralista, e para os padrões sanitários, aquela mulher
né, segundo as leis, ela deveria estar afastada da sociedade. Ela era considerada impura por conta daquele seu problema. Então, durante 12 anos, aquela mulher foi recriminada. Diz a palavra que ela gastou todos os seus bens para se livrar daquela enfermidade. Mas um dia ela ouviu falar do nome de Jesus. É interessante que essa mulher, ela é encontrada num percurso. Ela é encontrada no meio do caminho. A bênção foi de encontro a ela e ela foi de encontro à bênção. Porque Jesus estava se dirigindo não na direção daquela mulher. Jesus estava se dirigindo para atender a um chamado de um pai aflito, de um pai desesperado, mas de um pai cheio de fé, porque a sua filha havia falecido. A sua filha morreu. Talvez ele já houvesse, né, já tivesse ouvido falar de Jesus que ressuscitava os mortos. E ele procura Jesus e ele fala, ele apela para que Jesus vá até a sua casa, para ministrar uma palavra sobre a sua filha, para que ela ressuscitasse. Fico a pensar o que seria hoje, como seria a compreensão da nossa sociedade, se fôssemos procurados para ressuscitar, para trazer a vida a alguém que já passou pela morte. Então, meu amado, Jesus vai de encontro a essa casa, vai de encontro a esse coração aflito e desesperado desse pai que queria, gostaria de ver retornar a vida da sua filha. Então, observa-se aqui na palavra que Jesus imediatamente atende ao apelo daquele pai desesperado. Observamos aqui na palavra que Jesus em nenhum momento ele questiona o pedido daquele pai. Às vezes em nossas orações, na nossa intimidade para com Deus, colocamos algumas determinadas situações que para muitos poderia parecer algo inusitado, poderia parecer algo impossível de acontecer, poderia parecer algo de outro mundo, algo sobrenatural. Mas deixa eu falar uma coisa muito importante para você nesta noite. O nosso Deus é sobrenatural. O nosso Deus é o Deus dos impossíveis. O nosso Deus é o Deus das causas impossíveis. Aquilo que parece impossíveis ou impossível aos homens é possível a Deus e possível àquele que crê. É uma oportunidade que temos para exercer a nossa fé, ainda que a descrença à nossa volta queira nos fazer pensar ao contrário. Então Jesus ele vai de encontro para atender aquele pai que não perdeu a esperança, não perdeu a fé. E ele encontra, Jesus ele encontra, ele observa a fé daquele homem. É interessante, minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, põe a tua mão sobre ela e viverá. A fé de um homem. O que é que Deus não pode fazer a partir da minha fé? O que é que Deus não pode fazer através da sua fé, meu irmão? Ainda que as circunstâncias sejam as piores possíveis, ainda que os quadros sejam os piores possíveis, estamos vivendo hoje um quadro de completa desesperança da sociedade. Estamos vivendo hoje um quadro de completa desesperança, até mesmo para aqueles que em algum tempo tinham tanta fé. Eu vejo uma sociedade desesperada diante dessa pandemia que assola as nações, que tem ceifado tantas vidas. E não é diferente aqui em Marataízes. E não é diferente em muitas partes da terra. A nossa fé está sendo confrontada nessa hora.
A nossa fé está sendo colocada à prova nessa hora tenebrosa que estamos vivendo. Então Jesus, ele vai de encontro para atender ao apelo. Eu penso que ele também sempre vem de encontro a atender o nosso apelo, o nosso desejo e atender as nossas necessidades. Mas no meio do caminho ele se encontra ali com uma outra situação, ele se depara com uma outra situação. Uma mulher também desesperada para se livrar daquela hemorragia que já a incomodava há 12 anos. E aquela mulher que já não tinha mais voz, que já não tinha mais forças, ela tem uma estratégia. Ela toca na orla do vestido de Jesus. Ela vai por debaixo ali, nos pés de Jesus, quase que engatinhando, se humilhando, ajoelhada. E ao tocar na orla do vestido de Jesus, ela sente a presença do poder de Deus, a cura, e ela milagrosamente se vê liberta daquela hemorragia, daquele fluxo de sangue. Ela se vê liberta das suas limitações como mulher, como cidadã, né, que já tinha tão poucos direitos como mulher. Amados, Jesus observa e diz para as pessoas à sua volta, ele fala para os seus discípulos: alguém me tocou, mas como pode, Senhor? Tantas pessoas te apertam, já foi tocado por... Não, alguém me tocou diferente, disse Jesus. E aquela mulher se apresenta a Jesus, dizendo ser ela a pessoa que havia tocado em Jesus daquela forma, com tanta fé, com tanta ousadia, tocou na orla dos vestidos de Jesus e foi curada. É interessante o que Jesus fala para aquela mulher, porque ela disse antes de ser curada: se eu apenas tocar, ela intimamente fala isso para ela mesma, se eu apenas tiver a chance de tocar na orla dos vestidos de Jesus, eu ficarei curada. Então Jesus, vendo a fé daquela mulher, no primeiro momento a fé do homem, que pede pela sua filha para que ela fosse ressuscitada, agora a fé da mulher, e Jesus fala para aquela mulher: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Deixa eu falar uma coisa que eu anotei aqui na minha Bíblia: a fé que salva é a mesma fé que cura. Você que é salvo, lavado e remido pelo sangue de Jesus, vamos pedir pela cura da nossa nação, vamos pedir pela cura do nosso povo, para que de uma vez por todas nos livremos dessa pandemia que tem trazido tanto sofrimento, tantas limitações para a nossa nação e para o mundo inteiro. Então, o mesmo Jesus que operou na vida daquela mulher é o mesmo Jesus que quer e pode operar em nossas vidas. Você pode até se perguntar: mas como pode acontecer isso? É através da fé. É a fé da mulher hemorrágica, que não tinha nome. A Bíblia fala a mulher hemorrágica, a mulher que tinha o fluxo de sangue. Aqui o seu nome sequer é citado. Mas Jesus conhecia na intimidade o problema daquela mulher. Alguém me tocou diferente, me tocou com fé. E a fé curou aquela mulher. Além de ser curada, ela foi salva. Filha, filha, a tua fé te salvou. Então ela foi duplamente abençoada, com a cura e com a salvação. Eu creio que aquela mulher se tornou uma seguidora do Senhor Jesus. Mas Jesus, ele vai ainda de encontro à casa daquele homem desesperado, que a sua filha havia falecido. E em chegando lá, ele encontra uma multidão. Ele pede que as pessoas se afastem. Ele diz que a filha daquele homem estava apenas dormindo. As pessoas ironizaram a palavra de Jesus, porque sabiam todas elas de que aquela menina havia realmente morrido. Ela havia falecido, havia perdido a sua vida. E agora Jesus se dirige ao corpo daquela menina, ministra uma palavra, dizendo para ela, tá? Levanta as mãos sobre ela. Tomou a menina pela mão e disse, né, ele afasta o povo e diz, levanta. E imediatamente aquela menina se levantou. A fé de um homem
a fé de uma mulher. O Deus que cura e o Deus que ressuscita os mortos. O que eu quero dizer para você nesta noite? Não há impossível para Deus, tanto para curar quanto para ressuscitar. Você que está com esse problema aí, muito menor do que esses dois problemas citados aqui nesta noite, e que Jesus de forma miraculosa agiu nos dois problemas. Coloque a tua vida na presença do Senhor. Coloque a tua casa na presença do Senhor. Coloque os teus problemas na presença do Senhor. Porque o mesmo Jesus que operou no passado, também quer e pode operar no presente. Assim como ele não questionou aquele homem dizendo, ele poderia muito bem dizer, olha, ela já morreu, tem jeito para tudo, só não tem jeito para a morte. O Jesus que nós cremos, até para a morte tem jeito. O Jesus que nós cremos, ele tanto cura, como ele ressuscita os mortos. Eu quero dizer para você que nesse momento nós vamos exercer a nossa fé. Neste momento vamos exercer aqui, eu e você juntos, e toda essa multidão de gente que está nos acompanhando através dessa transmissão, dessa live, vamos unir a nossa fé para que esse mal não chegue à porta da sua casa. Para que as vidas acometidas desse mal que tem trazido tanta tristeza para tanta gente, venha a ser totalmente cancelado. Vamos determinar isso com a mesma fé ousada e corajosa daquela mulher hemorrágica, ou mesmo daquele homem que havia contemplado ali a morte da sua filha, mas os dois, em situações adversas, apelaram para o mesmo Jesus que vamos apelar nesta hora. E cremos que, através do poder de Deus, ele pode fazer milagres acontecerem. Porque se ele operou no passado, ele opera no presente e vai continuar operando até o dia do arrebatamento da igreja. Gostaria que você fechasse os olhos comigo. Reunido aí na sua casa, na sua família, vamos exercer a nossa fé. Quando a nossa fé é confrontada diante de situações semelhantes às que estamos vivendo hoje, não existe melhor ferramenta, não existe melhor instrumento do que o poder da oração, da crença da nossa fé nesse Deus Todo-Poderoso que é o nosso Deus. Vamos fechar os nossos olhos e vamos clamar ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, sabemos que muitos estão nos acompanhando agora na transmissão dessa live. Ministramos uma palavra poderosa e creio que através dessa palavra, ó Deus, a fé foi alimentada, foi nutrida. Eu creio que a fé, ó Deus, foi aumentada em cada coração, em cada mente, em cada vida. Para que nós, ó Deus, através desta palavra, acreditemos no Senhor cada vez mais e mais. Porque a palavra do Senhor nos autoriza a dizer. E essa mesma palavra tem, ó Deus, nos enchido, tem nos saciado. Essa mesma palavra tem preenchido cada vazio da nossa vida, Pai. E nesta noite esta palavra completou. Esta palavra, ó Deus, está fazendo diferença através do Teu Santo Espírito, falando a cada coração sobre, ó Deus, qualquer situação adversa pelas quais os Teus filhos têm vivido. Nesta noite eu quero colocar cada um deles nas Tuas mãos, ó Pai, para que Tu venhas operar maravilhas nos lares. Eu quero unir a minha fé com a fé desse irmão para que esse mal, ó Deus, seja completamente afastado. Para que esse mal caia por terra. Para que este mal, ó Deus querido, não venha sequer chegar à porta da nossa casa. Abençoe agora as instalações dos hospitais, ó Deus, nos prontos socorros, ó Deus, em toda parte, ó Deus, em todos os lugares. Abençoando os enfermeiros, atendentes, médicos, agentes, ó Deus, que trabalham nos lares. Ó Deus, abençoe aqueles, ó Pai, que trabalham na limpeza da nossa cidade. Abençoe os nossos gestores, aqueles que têm liderança, ó Deus, autoridade para abençoar o seu povo na terra. Tenhas misericórdia agora e opera. Abençoamos aqueles que estão acamados, enfermos, em leitos. Ó Deus, tenhas misericórdia e permita, Pai querido, que esse mal seja completamente cancelado e exterminado. Ó Deus, assim como o Senhor operou na vida, ó Deus, através do seu Filho Jesus Cristo, na vida da mulher hemorrágica, assim como o Senhor ressuscitou, ó Deus, a filha daquele chefe que estava ali morta em cima daquela cama. Ó Deus, quando muitos ironizaram, porque pensavam aqueles, quando Jesus chegou àquela casa,
de que o Senhor não pudesse ressuscitar aquela menina. Se o Senhor foi capaz de fazer isso no passado, o Senhor também é capaz de fazer isso no presente, porque o Senhor é o mesmo Deus que tem operado maravilhas. O Senhor, Deus que ressuscita os mortos, agora venha ressuscitar sonhos. Venha, ó Deus, trazer de volta a esperança e a paz que muitas vezes, ó Deus, os teus filhos perderam. Venha aumentar a fé para que eles creiam e venha exercer essa fé nas suas famílias, entre os seus amigos. Ó Deus, no nosso convívio, permita que logo, logo, ó Deus, retornemos, ó Deus, ao nosso convívio para te adorar, para te exaltar, porque somente o Senhor é digno de receber toda a honra, todo o louvor e toda a glória. Pedimos estas bênçãos. Completa, porventura, alguma coisa que tenha nos faltado. Permita, Pai querido, por sua graça, pois pedimos e oramos em nome de Jesus. E que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e as consolações do Espírito Santo esteja com você, meu irmão. Israel de Deus na terra, hoje e para sempre. Deus abençoe a todos. Meus amados, vamos continuar aí com as nossas transmissões, tanto no Facebook quanto no YouTube da nossa igreja. Peço que os irmãos compartilhem, vá lá no canal do YouTube também, e veja lá as mensagens. Você pode compartilhar essas mensagens para que alcancemos o maior número de vidas.